Eu posso fazer terapia pela IA? Esse é um ponto muito importante, delicado, que a gente precisa conversar. O meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga clínica. Eu tenho esse canal para a gente poder fazer uma troca de informações, dar dicas de bem-estar emocional, psicológico, sempre em busca de uma saúde mental. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema porque tem sido bem recorrente pessoas trazerem para os nossos atendimentos, para as sessões, a seguinte frase: Nossa, a IA me disse a mesma coisa que você. Nossa, a IA respondeu igualzinho o que você falou. E eu tenho um certo receio em relação a isso, me assusta um pouco. Por quê? A IA é um robô. A gente vai levar informações para ela, vai fazer perguntas para ela e ela vai responder muito em cima, muito baseado nas teorias, naquilo que tem de lançamento de informações dentro da ciência da psicologia. Ela vai trazer atualidades, mas de uma forma muito superficial e generalista. E isso é um pouco complicado e delicado, porque nós terapeutas, nós precisamos ter essa bagagem de informações, né, de conhecimento que a IA apresenta, mas a gente usa tudo isso no nosso dia a dia, no nosso atendimento, para interpretar, para analisar o que a pessoa está trazendo para a gente, mas mais do que isso, a gente precisa do contato direto, seja via videochamada, seja presencial, isso não importa, mas eu posso ter um contato direto com a pessoa para eu poder ter uma percepção de algumas características, nuances, uma expressão facial, uma mudança de expressão, um olho que ficou mais marejado, uma expressão de alguma emoção, enquanto ela me conta determinada situação, determinado ponto que dói no dia a dia dela. E a partir dessa percepção, eu vou pensar isso e a gente vai falar sobre essa emoção, porque com certeza isso foi muito importante para que a gente pudesse captar qual é a verdadeira dor e incômodo daquela pessoa. A IA não consegue fazer isso. A IA, ela vai se basear diretamente naquilo que você escreveu, naquilo que você perguntou. Ela vai buscar as informações que convém, vai dar uma resposta bem generalista. A gente na terapia, a gente trabalha o paciente na sua individualidade, na sua particularidade, na sua história de vida, no seu repertório de vida. A gente precisa entender onde ele foi criado, quem foram os seus pais, por quem ele foi criado, como foi a sua infância, como foi o seu desenvolvimento, como ele pensa, como ele aprendeu a pensar, como ele aprendeu a viver, porque é isso que vai fazer a interpretação de como ele está atuando e vivendo hoje também. É isso que vai pautar a nossa análise e a nossa interpretação. Eu não posso trazer o que o outro viveu, a história de vida de alguém, os pais do amigo, porque não faz o menor sentido. Eu preciso entender e conhecer a vida desta pessoa. E o processo de terapia, ele vai ajudando a gente a fazer essa construção sessão após sessão. Então não é somente uma pergunta direta que a gente tem uma resposta ou um conselho para dar. Terapia não é isso. Terapia é análise, é interpretação, é a gente entender como aquela pessoa vive a vida dela, sente as coisas da vida dela e como ela age. A IA não consegue trazer isso para a pessoa. Algumas pessoas buscam o recurso da IA achando que elas vão ficar mais à vontade porque ela não tem esse olhar direto, ela não tem um julgamento, ela não tem aquela pressão que o terapeuta muitas vezes causa no paciente, porque a gente faz a pergunta e a gente fica olhando, porque a gente precisa dessas nuances, desses detalhes, e a IA ela não vai fazer. A pessoa conversando com o robô, talvez o paciente não se sinta tão intimidado, mas ele precisa entender que a gente precisa desse contato direto. Outra situação é as pessoas acharem que elas têm um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A IA proporciona isso para elas. Então ela está lá no momento de crise, ela lança uma pergunta, a IA responde para ela, a IA dá um conselho para ela.
Grande problema é que geralmente ela está sob emoção, sob o calor de emoção, fazendo aquela pergunta e ela não vai conseguir fazer uma boa interpretação daquilo. Ela vai fazer uma interpretação baseada em resistências, em dificuldades e muitas vezes naquilo que ela quer ouvir. E aí ela vai passar a agir, a atuar, tomar alguma decisão muito sob o calor da emoção, baseado naquilo que a IA disse para ela, e vai ter que lidar depois com as consequências. O processo de terapia, a gente não está ali 24 horas com o paciente, ele precisa esperar chegar o momento da sessão, ele precisa esperar chegar o horário dele, mas a gente muitas vezes está sim disponível para uma situação de emergência, onde ele pode, num momento de crise, buscar esse apoio, buscar essa ajuda. Eu conheço pessoas que fizeram uma interpretação muito errada, muito ruim, né, do que foi dito pela IA e que chegaram a tentar suicídio em função disso, porque ficou tão desesperada com aquilo que não sabia o que fazer, já estava num momento de crise muito intenso, que levou ele a uma tentativa que, infelizmente, né, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque é algo muito perigoso e coloca em risco, sim, a vida das pessoas. Outra situação que a gente vê são pessoas que vão passando informações para a IA, muito pessoais, confidenciais, né, detalhes, sem nem saber para onde vão essas informações. Quando a gente passa essas informações para um robô, essas informações elas vão ficar armazenadas numa nuvem. E aí a gente pode lidar com pessoas mal intencionadas que podem acessar algumas informações, divulgar e acabar trazendo também, né, um problema e consequências muito complicadas e ruins para a vida da pessoa. Então, se você conhece pessoas que vivem isso, que pensam em fazer uma terapia, né, pela IA, compartilha com ele esse vídeo para ele poder ter um pouquinho mais de conhecimento e informações sobre isso. E se faz sentido para você, dá um curtir, porque você ajuda a divulgar o meu trabalho, ajuda cada vez mais a levar mais informações para mais pessoas. E pense nisso.